Irmãos, o assunto que eu quero falar com os irmãos hoje, passando o nosso culto de doutrina, nosso assunto de ensino nesta semana, no dia de hoje. Eu estive ministrando sábado na escola teológica para o primeiro ano e percebi, numa pergunta que me fizeram, um ponto perigoso que a gente tem que lembrar e estar mais firmes, que é o fato de Jesus se fazer carne. O Verbo se fez carne e habitou entre nós. E dentro da pergunta que foi feita, é uma ideia que existe por aí, de que Jesus era meio espiritual, Não podemos falar isso de jeito nenhum, tomar cuidado. Jesus se fez carne e habitou entre nós. Essa ideia de um Jesus que está aqui, mas não está, isso é meio perigoso. Ele esteve em carne. Está claro? Ele esteve em carne. Nessa fraqueza nossa, ainda que no Espírito, muito poder. E pelo poder de Deus operando nele, podia fazer muitas coisas. Muitas coisas. Entenderam isso? E nós vamos bater nessa tecla mais uma vez. Do primeiro ano, se alguém frequenta o primeiro ano da escola teológica aqui, eu lembro do Alessandro. Eu acho que só você, Alessandro. Mas vamos tratar o nosso assunto. Culto de doutrina hoje é Jesus veio em carne. E aproveitando um pouquinho, vamos estender o assunto para falar de Jesus, como é que Jesus veio e se apresentou para nós. E é isso que eu quero trazer para os irmãos nesta noite. Procurando um verso para ser como o tema, Primeiro Timóteo capítulo 3, verso 16. Temos o apóstolo Paulo falando a Timóteo. Nesta expressão, e sem dúvida alguma, grande é o mistério da piedade, ou do amor. Aquele que se manifestou em carne, foi justificado em espírito, visto dos anjos, pregado aos gentios, crido no mundo e recebido acima na glória. Então observe a expressão forte de Paulo ao dizer: grande é o mistério do amor, aquele que se manifestou em carne. Para nós vermos ainda mais um pouquinho a seriedade desta expressão, eu queria falar com os irmãos em João, na primeira carta. Acharam?
no capítulo 4, o verso 2 e também o verso 3. Acharam? João escreveu assim: nisto conhecereis o Espírito de Deus. Todo espírito que confessa que Jesus Cristo veio em carne, olha esse detalhe, é de Deus. Verso 3: e todo espírito que não confessa que Jesus Cristo veio em carne, não é de Deus. Mas este é o espírito do anticristo, do qual já ouvistes que há de vir, e eis que está já no mundo. Aí mesmo em João, na carta, agora a segunda carta, capítulo 1, verso 7. Porque há muitos enganadores, ou porque já muitos enganadores entraram no mundo, os quais não confessam que Jesus Cristo veio em carne. Este tal é o enganador, é o anticristo. Por exemplo, Jesus morreu, foi sepultado. E antes dele ressuscitar, quanta gente já fala que ele já esteve aqui, esteve ali, desceu no inferno, foi na América do Norte, fundou o mormonismo e outras coisas. Errado. Jesus esteve morto, porque ele veio em carne. Enquanto não recebeu a ressurreição, Jesus estava morto. E vaga às vezes na nossa mente a ideia de que ele estava morto, mas não estava morto. Mas, irmão, se morreu, mas não morreu, então não fomos redimidos dos nossos pecados. Porque tem que ter morte. Se não houver morte, não há perdão de pecado. O negócio é sério, profundo. Então vamos dizer assim, irmão, perdoa a palavra simples. Jesus morreu, morreu. E ficou morto. Finalzinho da sexta, o sábado e pedaço do dia seguinte ao sábado. Ressuscitou. Aí está vivo. Aí está vivo. E me ajudem a ver. Lucas capítulo 24, 39. Lucas 24, 39. Aqui em Lucas 24, Jesus está ressuscitado. E ele aparece aos 2 discípulos no caminho de Emaús. E depois desaparece. E aparece aos discípulos reunidos. Verso 39, não é isso? 39. O que está escrito aí? Pode até ler comigo. Vede as minhas mãos e os meus pés, que sou eu mesmo. Tocai-me e vede, pois um espírito não tem carne, nem ossos,
como vedes que eu tenho. Jesus já morreu, já ressuscitou, aparece aos discípulos, os discípulos levam um susto, fantasma. Não, fantasma não, vem cá, toca aqui. Noutra oportunidade, Tomé, enfia a tua mão aqui, enfia o teu dedo na palma da minha mão. Sou carne. Agora, alguém vai dizer, mas ele aparece e desaparece. Sim, o poder dele, ainda mais agora que já cumpriu toda a redenção. Mas é importante esse aspecto. Jesus veio em carne. Jesus veio em carne. Por que em carne? Aí são os outros mistérios de Deus. A alma que pecar, esta morrerá. A não ser que arrume um substituto. Eu vou me apresentar para morrer pelos irmãos. Eu vou morrer pelo meu pecado, isso sim. Não posso representar o outro que eu estou devendo também. Então nenhum ser humano pode representar o outro, porque se ele morrer vai estar pagando pelo seu próprio pecado. Então tinha que ser alguém especial. Mas quem é? Deus vai descer do céu, vem cá e vai morrer por nós. Bom, primeira coisa, Deus não morre. Deus não morre. É quando em Hebreus, capítulo 1 ou 2, vai dizer que Jesus foi feito menor do que os anjos, para poder passar pela morte. Então, Jesus, para morrer, ele teve que deixar a sua divindade e se fazer homem como nós, mortal. Aí ele serviria para dar a sua vida por nós. Vamos ver essa palavra em Hebreus? Me ajudem a achar, por favor. Que algumas coisas que a gente começa a falar, irmão, aí foge do scriptzinho aqui, ó. Aí, mas com a ajuda dos irmãos, a gente acha em Hebreus, a citação que eu estou fazendo. Dois, obrigado. Verso 7 do Hebreus 2. Tu o fizeste um pouco menor do que os anjos, de glória e de honra o coroaste, e o constituíste sobre as obras de tuas mãos. Verso 9. Vemos, porém, coroado de glória e de honra, aquele Jesus que fora feito um pouco menor do que os anjos, por causa da paixão da morte, para que pela graça de Deus provasse a morte por todos. Todos entenderam isso? Perceberam? Então, Jesus deixou a sua situação de unigênito de Deus, se fez menor do que os anjos, se fez igual a nós, para poder morrer.
para poder morrer. Aí mesmo no capítulo 2, o verso 14. E visto como os filhos participam da carne e do sangue, também ele participou das mesmas coisas, para que pela morte aniquilasse o que tinha o império da morte, isto é, o diabo. Nós participamos da carne e do sangue, somos do pó, aí ele também se fez pó, como nós, tomou a nossa natureza. Aí um pouquinho antes, no verso 12, eu vou ter que ler um pouquinho mais. Falando dessa redenção que ninguém pode redimir o seu companheiro, o assunto começa lá em cima, no verso 10. Porque convinha que aquele para quem são todas as coisas, e mediante quem tudo existe, trazendo muitos filhos à glória, consagrasse pelas aflições o príncipe da salvação deles. Porque assim o que santifica, como os que são santificados, são todos de um, por cuja causa não se envergonha de lhes chamar irmãos. 12. Dizendo: anunciarei o teu nome a meus irmãos, cantar-te-ei louvores no meio da congregação. 13. E outra vez, porei nele a minha confiança. E outra vez, eis-me aqui a mim e aos filhos que Deus me deu. E como os filhos participam da carne e do sangue, ele participou das mesmas coisas. Agora vamos entender. Jesus se fez nosso irmão. Aí está dentro da legitimidade de ser remidor, fiador, porque ele se fez nosso parente. Estão me entendendo bem o que eu estou falando? O modelo disso está, por exemplo, em Ruth. Lá em Ruth temos isso. Noemi, quando soube que Ruth estava colhendo as sobras no campo de Boaz, ela logo já despertou. Boaz é parente. É parente? Então pode ser remidor. Pronto. Dentro da lei de Deus, só pode ser remidor ou representador de alguém que seja parente. Se alguém se vendeu como escravo, se alguém perdeu tudo, tudo bem, mas havia o direito de que aquilo que foi pedido ser readquirido por um parente, um remidor. Se não fosse parente, não pode ser remidor. Tem que ser da mesma natureza. Por isso que Noemi, Boaz, é parente. Parente é remidor. Ruth, vem cá, vou te ensinar uma coisa. Deus não nos desamparou. Aí já ela foi cupido, né? Mas vamos pegar o fio da meada. Jesus veio em carne,
Agora sim, para se fazer nosso parente, e sendo parente ter o direito de remir, resgatar, readquirir o que perdemos, libertar da escravidão com que nos vendemos. Ele tem direito, chega lá e diante do credor, vamos dizer assim, dizer, ó, eu quero resgatar fulano. Pode ser, pode levar, desde que você seja parente. Aí Jesus disse, carne. O verbo se fez carne, se fez nosso irmão. E não se envergonhou disso, em amor. Aí vem para Timóteo, grande mistério de amor. Aquele que era o alto, se fez carne e habitou entre nós. Então, toda a redenção é um processo de amor de Deus para conosco, e que na verdade isso aí começou não quando Deus viu a nossa miséria, vou dar um jeitinho de arrumar a vida deles, não. Lá na eternidade, Deus em si mesmo já arquitetou tudo e já providenciou o que seria legítimo dele interferir em nós, que não existíamos ainda, mas que ele ia criar. Então, a nossa salvação é um processo de amor que é, na eternidade, antes de tudo que Deus criou existir. Aí eu vou começar a falar com os irmãos. Em João capítulo 1, Evangelho agora. Quando a palavra que João vai dizer, no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Para quê? Essa é a graça, mandou o Evangelho escrito por João. João foi lá longe. Muito mais, perdoa a expressão, mais espiritual ou de conhecimento de um ato, de uma realidade da eternidade para trás. E ele trouxe, no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus. E o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Agora vamos repetir um pouquinho do primeiro ano de sábado, quando nós vamos explicar isto. Para explicar isso, irmãos, está no Salmo 2. O Salmo 2 fala a respeito de Deus constituir o seu Filho unigênito como Senhor, como Rei, mas há rebelião contra isso. Muitos não aceitam Jesus no seu senhorio. É a tendência da carne, que é fazer a sua vontade, não se submeter a um domínio que existe e que é de Deus e que ele passa a Jesus. E a expressão do início que fala de Jesus está no verso 7, Salmo 2.
recitarei o decreto. É um decreto do Altíssimo. O Senhor, Deus, me disse: Tu és meu filho, eu hoje te gerei. Então lá atrás, lá na antiguidade, quando não existia nada, só Deus, Deus quis gerar um filho. Deus não precisa de casar com alguém para gerar, não. Ele é o Todo-Poderoso. Ele é o Todo-Poderoso. No estudo da biologia, que eu nunca gostei muito dessa matéria, achava uma dificuldade, mas umas poucas coisas a gente guardou e aplica às vezes, com respeito à multiplicação das células do corpo, o que acontece como um fenômeno estupendo quando o feto é gerado. Ali tem uma multiplicação de células que é uma coisa tremenda. E é tão rápido que diz, se continuasse os 9 meses daquele jeito, não ia nascer um neném não, ia nascer um elefante. Tão rápido e tremendo que é o processo. Só que está tudo no controle de Deus, né? Mas como as células criam novas células? Como? Aí tem vários meios. Eu não vou colocar biologia aqui, que eu não gostava muito, mas isso aí eu aprendi, pelo menos. Tem vários jeitos de formar-se uma nova célula. Tá ok? Mas uma delas é a própria célula mãe, ela em si mesma, ela vai se dobrando. E se dobra em 2. Entenderam o que eu falei? E isso, cada célulazinha de uma parte do corpo aí se dobrando, rapidamente há uma multiplicação tremenda. Aí vai aumentando o corpo do embrião. E que na verdade, para nós que estamos aqui já adultos, isso continua existindo, que tem que ter renovação de células, porque as nossas células morrem e tem que ser repostas. Então, nosso corpo tem muitas células. Alguém já contou? Não contou nem o cabelo, vai contar a célula? Mas tem o processo de multiplicação. O pessoal não faz exercício, isso, aquilo, aquele outro, para ter maior massa muscular, sei lá o quê. É justamente o processo que acelera. Muito bem, deixa isso para lá. Então, irmãos, nosso Deus é todo-poderoso. Ele quis gerar um filho. Ele não foi procurar uma Rebeca para ele, não. Não precisava disso. Mas está escrito aqui no Salmo 2: eu hoje te gerei. Então, perdoe chamar Deus de uma célula viva e única, que fora dele não há Deus. Nós cantamos domingo aqui, né? Deus igual a ti, não há. Deus igual a ti, não há. Espera um cadinho. Na verdade, só existe o Senhor. Não tem outro Deus. E lá Isaías vai dizer: eu sou Deus. Fora de mim nenhum Deus se formou, e depois de mim nenhum se formará. Vós sois minhas testemunhas. Há outro Deus? Antes que existisse todas as coisas, eu sou Deus. Tem uma palavra no Salmo 92, acho que é Salmo 92 mesmo. Deixa eu ver se
se eu acho esse verso aqui. Em que, Salmo 90, verso 2: antes que os montes nascessem, ou que tu formasses a terra e o mundo, sim, de eternidade a eternidade, tu és Deus. E Deus único, não tem outro. Mas Ele quis gerar. Então perdoe eu dizer assim, Deus deu uma mexidinha lá e se dobrou. Perdoe, viu? Perdoe, viu, irmãos? Uma figurinha. Um exemplo frágil da carne humana. Multiplicação da célula. Parece que era meiose que chamava esse processo. É isso mesmo? Meiose? Estou lembrando até o nome. Que coisa boa. Isso eu estudei lá pelos 60 e tantos anos atrás. Meiose. Se uma célula faz meiose, por que Deus não pode fazer? Mas eu vou mudar a figura para ficar mais coerente. Porque uma célula é igual a outra célula. Na meiose, uma célula se desdobra em duas, as duas são iguais. Mas vou fazer a comparação melhor. Porque lá em Isaías está escrito, eu sou a rocha, e outra rocha não há. Deus se compara a uma rocha, vamos supor a Serra da Mantiqueira. Bom, para nós aqui é grande. Mas diante da verdade de Deus, isso aí é muito pequeno. Tem todo o universo aí para mostrar que isso aqui é muito pequeno. Então tem a rocha, Mantiqueira. Mas um dia essa rocha partiu-se. Da rocha saiu uma pedra. Não sei se desse tamanho, se desse, se... sei lá que tamanho que foi. Mas da rocha rompeu-se uma pedra. A pedra pode ser pequena, mas ela é idêntica à matéria, à natureza da rocha de onde ela saiu. Estão me entendendo? Por exemplo, uma pedrinha de granito dessa aí, filetezinho, mas ela vem de uma montanha de granito. Lá eles vão partindo a montanha em pedaços e diminuindo os pedacinhos até chegar a isso aí. Isso aqui, esse granito aí, verde Ubatuba, é de uma rocha verde Ubatuba, uma coisa enorme. A pessoa vai lá e vai cortando os pedacinhos, as fatias, fatiando o queijo, fatiando a rocha. A natureza dessa pedra de Ubatuba aqui pequenininha é igual a montanha lá. É isso que aconteceu com Deus. Ele fez sair dele uma pedra, que tamanho não sei. Pedra que da mesma natureza. E ele disse para a pedra, tu és meu filho, eu hoje te gerei. Onde é que nós vamos isso na palavra? Lá em Daniel capítulo 2. Daniel capítulo 2. Daniel capítulo 2 é aquela estátua. Cabeça de ouro, peito de prata, ventre e coxa de cobre, perna de ferro e pé de barro. 5 partes diferentes da mesma estátua, que representam 5 impérios que estariam no mundo.
Quem teve o sonho foi Nabucodonosor, mas ele esqueceu até o sonho. E Daniel com seus companheiros vão clamar a Deus, pedir misericórdia, tem que dar o sonho e a interpretação, senão a gente vai morrer, porque a sentença já saiu. Para que os sábios, se eles não sabem o que eu pergunto? Nabucodonosor foi direto, então elimina esse povo aí. Mas isso aí, tudo é para a gente ver o poder, o domínio, para dar vida, tirar a vida. Se Nabucodonosor falou isso, quanto mais Deus. Mas passa, voltemos ao nosso assunto. A estátua está lá. O que significa a estátua? Os 5 impérios que viriam ao mundo. Mas por que Deus mostrou para Nabucodonosor isso? Porque Nabucodonosor foi deitar perguntando para si mesmo: o que vai ser depois disso? Eu sou imperador, meu império é grande e sei lá, vou fazer uma Babilônia que é uma grandiosidade, mas e depois? Aí Deus respondeu: o seu reino é cabeça de ouro, mas depois de você virão outros impérios, outros governos que vão estar decrescendo em qualidade, em nobreza, até não ter nobreza nenhuma. Esse mundo de então agora não tem dignidade em nada. Vocês viram o irmão Luiz falar aí, né? E nós estamos vendo no Brasil tudo que Deus fez, natureza. Vamos acabar com o casamento. Esse negócio aí de macho e fêmea não existe. Ué, vai falar para o cachorro, vai falar para o rato, vai falar para a barata que não existe macho e fêmea. Que absurdo, é loucura e contra a natureza. Mas é o homem cego e quase que eu vou dizer assim, demoniado, para não gravar mais. Fica no quase. Muito bem, e aí? E a estátua? São 5 impérios. Só que, lá em Daniel 2, no verso 34, diz: estavas vendo isso quando uma pedra foi cortada sem mão, a qual feriu a estátua nos pés de ferro e de barro e esmiuçou tudo, você destruiu tudo. Uma pedra, me ajuda aí? Que foi cortada como? Sem mão. Pedra que saiu de onde? De uma rocha. E quem é rocha? É Deus. E quem é a pedra? Quem é a pedra? É Jesus. E a interpretação vem logo depois, no verso 44. Mas nos dias desses reis, o Deus do céu levantará um reino que não será jamais destruído, e esse reino não passará a outro povo, esmiuçará e consumirá todos esses reinos, e será estabelecido para sempre. É o reino de Deus, no comando do rei constituído por Deus, que é Cristo Jesus. Está claro? Está claro? Aí nós podemos ir para outra passagem. Esse negócio de pedras está também lá em Zacarias. Esse negócio de pedra está nos evangelhos, quando Jesus vai dizer, por exemplo, em Mateus capítulo 21, Mateus 21, verso 42, irmãos quiserem ler em voz alta comigo, podem fazê-lo. E diz-lhes Jesus: nunca leste nas Escrituras a pedra que os edificadores rejeitaram? Essa foi posta por cabeça de ângulo, pelo Senhor Deus foi feito isso, e é maravilhoso aos nossos olhos. Então, a rocha Deus,
cortou-se de si mesmo, retirou de si mesmo a pedra, a quem ele chamou de: Tu és meu filho, eu hoje te gerei. Porque aprove a Deus isso. Nesta pedra ter o filho. É uma meiose que não é meiose, não. E o próprio Jesus disse, falando aos seus discípulos: Eu vim do Pai e volto para o Pai. Porque eu disse que volto para o Pai, todo mundo ficou triste. Mas vocês tinham que alegrar, porque o Pai é maior do que eu. Jesus não tem, como muitos filhos, uma independência do Pai, não quer saber do Pai, eu tenho minha vida, ele tem a dele. Não, o amor ali é grande. Do Pai pelo Filho, o Filho pelo Pai. Se João Batista disse: importa que ele cresça e eu diminua, Jesus falou a mesma coisa, não com palavras, mas com fatos. Quero voltar para o Pai. Pai, glorifica-me contigo, com aquela glória que eu tinha contigo antes que o mundo existisse. E foi lá, quando os doisinhos estavam andando, não sei na onde que Deus habitava, é que os dois começaram a conversar, pai e filho, na mesma natureza, do mesmo entendimento, na mesma comunhão, mesma personalidade. E o pai expressou: eu te gerei, mas eu quero gerar muita gente. Eu quero uma multidão de gente para desfrutar da vida que eu tenho com abundância. Está Isaías capítulo 2. Aprove a Deus criar para si um povo, a quem lhe chamarei de seus filhos, para viver com ele na eternidade futura. Então é amor. Aí é que os casais tinham que entender: o gerar filho é uma nobreza muito grande, e é algo que Deus quis rasgar a si mesmo, separando uma pedra e dizendo: tu és meu filho. Para Deus cortar de si a pedra, é cortar a si mesmo. Aí perdoa, irmãos, se os irmãos podem aceitar essa figura. Deus teve dor de parto. Se você não entendeu, retira. Mas as mães estão entendendo o que eu estou falando, porque Deus fez sair de si uma parte dele. Mariana, tá bom assim? Deus teve dor de parto. Então, quando as mulheres têm dor de parto, não entendem, mas na verdade eu estou dizendo: para gerar vai ter dor, mas há uma recompensa. O filho que trouxe dor, depois vai ser glorificado, e juntos vão desfrutar da eternidade. Então, quando Jesus estava sendo gerado, Deus estava olhando para nós, que nós daríamos trabalho, não Jesus, mas nós daríamos. Nós daríamos trabalho. E aí, João, outra vez, eu parei lá no ponto da leitura, no verso 2, ele estava no princípio com Deus. 4, nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. Verso 11,
veio para o que era seu, e os seus não o receberam. Mas a todos quantos o receberam, verso 12, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem em seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do varão, mas de Deus. Aí volta, verso 14, e o Verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e verdade. Quem crê nisso é chamado filho de Deus, é gerado para Deus. Aí é outra geração. Saindo daqui, indo para Gálatas. Verso 4, capítulo 4, verso 4. Mas vindo a plenitude dos tempos, Deus enviou seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei, para remir, resgatar os que estavam debaixo da lei, a fim de recebermos a adoção de filhos. E porque sois filhos, Deus enviou aos nossos corações o Espírito de seu Filho, que clama a Ele como Pai. Abba, Pai. Aí quando a gente ora, Pai nosso que está nos céus, pode orar, se já aceitou Jesus, né? Agora, por favor, perdoe-me outra vez. Quando é que nós fomos gerados? Quando, Maliane? Quando nós fomos gerados? Quando na cruz do Calvário Jesus morreu, tirando de nós as trevas, o pecado, qualquer domínio estranho, e nos reconciliou com Deus, nos dando agora a adoção de filhos. Aí é outra dor de parto, é quando nós fomos gerados, é quando Jesus morre na cruz do Calvário, para por Ele termos vida. Perdoa essa dor de parto aí. Jesus morreu. Se Ele não morresse, a gente não era gerado. A nossa salvação, nossa vida na eternidade, custou caro. Nós nascemos de nossa mãe, custou bastante, doeu bastante. Quem gerou filhos aí? E ainda dói, né? Porque tem que atender de manhã, de tarde, de noite, de madrugada. A gente estando cansado ou descansado, com saúde ou sem saúde, nós temos que atender o reizinho da casa ou a rainha da casa lá, que se acha tal, fica lá no bercinho só gritando: quero, dá. Até que aprenda que não nasceu para si e não vive para si, tem uma missão. Mas lá está o pai, mãe, bufando para atender o novo reizinho na casa. Perdoe essa expressão assim, irmão, só para a gente entender o trabalho que nós demos. E Deus mesmo fala que Ele é um Deus sofredor, e Ele sabia que nós daríamos para Ele trabalho, e o trabalho mais sério é a morte de Jesus. Então, quando Deus quis Jesus, Ele já estava pensando em nós. E Ele só concordou de nós nascer porque nos amou. Eu quero que eles existam. Quero compartilhar da vida que eu tenho.
mas vai dar trabalho, vai custar morte. Então, na verdade, Deus se ofereceu à morte não em si, mas naquele que Ele gerou, que é da mesma natureza. E Jesus é tão unido ao Pai que não consegue se separar do Pai, nem aceita. Mostra-nos o Pai. Jesus, mas eu estou convosco, vocês não estão entendendo? Eu e o Pai somos um. Quem ouve a mim, ouve o Pai. Quem vê a mim, ouve o Pai. E quando há alguma operação por aí de milagre, qualquer coisa, é o Pai. Às vezes através dele, lógico. Voltando a Daniel 2, a pedra que era só pedra, no verso 35, capítulo 2, 35, então foi juntamente esmiuçado o ferro, o barro, o cobre, a prata e o ouro, os quais se fizeram como a pragana das eiras no estio, e o vento os levou, e não se achou lugar para eles, mas a pedra que feriu a estátua se fez um grande monte e encheu toda a terra. Agora vou entender. Deus gerou Jesus como Rei Senhor em um novo reino, o reino de Deus, que está entre nós, mas antes era só Ele, a pedra, o princípio, o primeiro, o alfa. Agora todo aquele que vem a Jesus passa a ser cidadão do reino dos céus. Então, a esta pedra nós nos aderimos quando os aceitamos por fé, por crer em Deus. E aí existirá a pedra e nós nele. Está aí em mim. Está aí em mim. Outra palavra, edificai sobre mim. E Paulo diz, Ele é o alicerce, o fundamento, não tem outro. Outra palavra de Pedro, Ele é a pedra fundamental. E nós sobre ele vamos sendo aderidos, como que construindo uma grande casa, morada de Deus em espírito, não de tijolo, mas pedras vivas. Então não é mais só a pedra, aí vamos voltar lá em Hebreus, eis aqui os filhos que o Senhor me deu, os meus irmãos, ele sendo o primogênito, o primeiro, e nós a sequência da geração. Porque se por Adão nasce homens, vidas, seres viventes para a vida carnal que termina, em Jesus como o segundo e último Adão, somos gerados para a vida eterna, geração espiritual. Agora, por favor, entendam. Então a grande rocha está lá com uma ferida, perdoa dizer ferida. Por quê? Porque saiu um pedaço, a pedra, Jesus. E Jesus está ansioso para voltar para o Pai. Ele quer estar unido com o Pai de novo, perdoa a expressão. Porque Ele e o Pai são um, Ele quer voltar à unidade. Só que agora quando Ele for para juntar com o Pai, tem um bocado de gente nas costas dele. Aí somos nós.
Aí é quando nós, Jesus intermediário e o grande e poderoso Deus, seremos um na eternidade. Estamos entendendo, irmãos? É que Jesus disse: sede um, como o Pai e eu somos um. Sede um, vós em mim e eu no Pai. Pronto, aí tem a colada, essa colagem, que é o Todo-Poderoso, o Eterno, de eternidade a eternidade, Jesus, que é a obra da redenção, mas em Jesus estamos nós colados e vamos estar unidos, sendo um só com Deus por toda a eternidade. Então Jesus é o elemento de cola, perdoe essa expressão, entre nós e Deus. Por isso que não tem Frei Galvão, Maria, Joaquina, Benedito, Antônio, não tem ninguém. Ou é Deus que nos une ao Pai, ou não são salvos. Esse é o grande erro de muitos, achando que o outro nos cola a Deus. Nunca. Há um só Deus e um só mediador, ou um anticolante entre Deus e nós, Jesus Cristo, que se fez homem. Aí fica o grande mistério. A gente vai olhar para Jesus no céu, é nosso irmãozinho. Mas no outro tempo, de outra visão, ao mesmo tempo ele é Deus, Filho unigênito de Deus. Filho unigênito de Deus. Aí, aqui te chama Jesus, nosso irmãozinho, mas filho do Deus vivo. Pedro diz, Natanael diz, outros dizem. Reconhece ele como filho de Deus, ao mesmo tempo que é irmão nosso, e que João lá na sua carta vai dizer, a palavra da vida, a quem nós abraçamos, tocamos, porque veio em carne. E lá no céu, vamos para o céu de novo, a gente vai olhar para Jesus, é parente nosso, é nosso remidor, é o nosso irmão, é filho do homem, ele é filho do homem, mas ao mesmo tempo ele é filho de Deus. Então pode notar que tem Apocalipse, Jesus é chamado filho do homem, e ao mesmo tempo ele é filho unigênito de Deus. Essas coisas que estão acontecendo agora, ainda para reforçar, é o projeto da redenção que começa lá em Gênesis 3,15, quando Deus disse, da semente da mulher nascerá um, virá um que pisará a cabeça da serpente, anulando todo o pecado, todo o mal, todas as trevas, tudo que nos é contrário. Ele é o remidor, gerado de mulher, carne. E indo a Isaías, a virgem conceberá e dará à luz um filho, e o seu nome será Emanuel, Deus conosco. Aí na escola bíblica, sábado, né? Nós falamos ainda o que está em Lucas. Vão abrir Lucas capítulo 1. Maria foi visitada pelo anjo Gabriel. O anjo Gabriel chega fazendo saudações, bendita és tu entre as mulheres. E outras expressões mais. Lucas 1, verso 31. O anjo diz para ela,
eis que em teu ventre conceberás e darás à luz um filho, e pôr-lhe-ás o nome de Jesus. Este será grande e será chamado Filho do Altíssimo, e o seu Deus lhe dará o trono de Davi, seu pai, e reinará eternamente na casa de Jacó, e seu reino não terá fim. O anjo esclarecendo, falando que ela ia gerar um filho, e seria chamado Filho do Altíssimo. Verso 34, Maria pergunta: como se fará isso, visto que não conheço varão? E respondendo o anjo, disse-lhe, ou seja, não conheço varão, sou virgem, como eu vou conceber e gerar um filho? Coisa simples, natural, pergunta natural da mulher. Aí o anjo vai dizer, verso 34 ainda: descerá sobre ti o Espírito Santo, e a virtude do Altíssimo te cobrirá com a sua sombra, pelo que também o santo que de ti há de nascer será chamado Filho de Deus. Deus podia fazer Jesus vir de muitas formas, mas qualquer forma que Deus fizesse que não fosse isso, ou seja, ter algo do homem para gerar Jesus, não seria filho do homem, seria um implante divino no ventre. Perdoa essa expressão, que eu acho, às vezes, nossas expressões para explicar são pequenas. Não, mas se tem necessidade de um óvulo e de um espermatozoide, a Maria dava o óvulo. José não. Se vier o José aí, ele atrapalhou, porque vai ser filho da carne, do sangue, da vontade do varão, e não de Deus. Para ser de Deus, aí vem a atuação de Deus. Bom, Pedro, eu vou dizer assim, dessa forma simples: Jesus, unigênito de Deus, desceu do céu, e desceu, diminuiu, e fecundou o óvulo de Maria. Tanto que Maria agora tem o óvulo fecundado, não por uma semente humana, um espermatozoide humano. Perdoe por ser bem claro assim. Como é que eu vou dizer? É o próprio unigênito de Deus, que é a vida, deu vida ao óvulo, formando ele mesmo com participação da mulher. A virgem conceberá, Gênesis 3,15, da semente da mulher virá. E porque é filho de Deus mesmo, é filho de Deus. E porque é nascido do óvulo da mulher, é filho do homem, do ser humano. Aí temos Jesus vindo em carne, e a consequência, que é na carne aniquilar o pecado, para que não vivêssemos mais segundo a carne, mas segundo o Espírito. E são filhos de Deus, não os que andam segundo a carne, mas os que andam segundo o Espírito. E de certa forma em nós se cumpre algo assim, perdoe dizer. Eu tenho que usar palavras fáceis para a gente poder falar. Em nós também passa a existir, quando aceitamos Jesus, duas naturezas: a divina e a carnal. A divina e a carnal. Somos filhos do nosso pai e da nossa mãe, natureza terrestre. Mas ao mesmo tempo, pela adoção de filhos em Cristo Jesus, somos filhos de Deus. Então temos duas naturezas em nós: a dos nossos pais, papai e mamãe, e a gerada em Cristo Jesus.
essa aí gerada em Cristo Jesus é que tem que dominar. O Espírito tem que dominar a carne, não ande segundo a carne, mas segundo o Espírito. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito de Deus diz às igrejas. Hoje, se ouvir a sua voz, não endureçais os vossos corações. Mas quanto à nossa natureza dupla, agora é tempo da espiritual triunfar, pela fé, crendo em Deus, no seu poder, na sua ajuda, no seu socorro e etc. Mas a natureza carnal, pode saber, vai ser destruída. O nosso corpo do pecado vai ser destruído. Como em Jesus houve a morte da parte carnal, ainda que não tinha pecado algum, mas era pela nossa redenção, mas pelo poder de Deus, justiça de Deus, recebeu vida e foi exaltado soberanamente. Nós aqui na terra temos que vencer a carne nossa pelo Espírito, a vida espiritual divina que Deus nos deu, mas essa carne vai sucumbir, vai ser destruída. O corpo do pecado será aniquilado. Pelo que, quando Deus nos der um novo corpo, uma nova vida espiritual, não vai precisar buscar o pozinho nosso não. Esse pozinho não presta, é pó do pecado. Aí virá o revestimento de um novo corpo, totalmente celestial, espiritual, como irmãos acharem melhor falar. Então, a nossa identidade aperfeiçoada, justificada, santificada em Cristo Jesus, a nossa personalidade vai ser como um chip implantado num corpo que é totalmente celestial. Aí o Afonso, o irmão Pedro, a irmã Ângela, o irmão Moisés, e etc., cada um dos irmãos, né, o Alessandro, Michele, né, irmã Francisca? Lindo, você está bem. Vamos subir da sepultura, não levando pozinho nenhum, não. É só figura também. A vida está escondida em Deus e vai ser dada a um corpo que Deus vai esculpir, não mais do pó da terra, mas é obra dele, edifício dado por ele, que está lá em Coríntios. Totalmente celestial. Então, as coisas são essas aí que precisamos apresentar. Jesus veio em carne. Então, tira esse negócio de Jesus morto e está passeando para aqui e para lá, que não estava passeando coisa alguma. A gente pode não entender as expressões, porque quando diz que desceu ao inferno, é sepultura. O pessoal não entende que inferno é sepultura, fica imaginando que ele foi lá buscar lá, brigar com o diabo para tomar a chave. É como essa ficção. Tira tudo isso, tira tudo isso. Jesus, no tempo que estava na sepultura, ele estava morto. Se ele não morresse, a gente não tinha perdão do pecado. É só um jeitinho brasileiro. Ele, na verdade, não morreu. Você está transgredindo contra Deus, anulando a expiação nossa e o projeto de Deus, que é perfeito e que não tinha outro jeito. Alguém paga pelo pecador, ou o pecador vai ter que morrer, pagando por si mesmo. Então Jesus morreu. Só que ele tem poder, né? E Deus estava lá nessa história também. E ele disse antes: eu tenho vida em mim mesmo, assim como o Pai tem vida em si mesmo. Abre o parênteses, nós não temos vida em nós mesmos, não. A vida está aqui, ele que deu e tira na hora que ele quiser. Não é nosso. Não pertencemos a nós mesmos. Mas vamos lá. Ele diz: assim como o Pai tem vida em si mesmo, ele tem vida em si mesmo. E ele iria dar a sua vida, porque ele tem esse poder de dar a sua vida.
é quando se oferece na morte. Mas também tem poder para tomar de volta a minha vida. Se bem que em outro lugar ele diz, e está escrito, que Deus é que ressuscitou a Jesus, porque não cometeu iniquidade, pelo que não verá corrupção, mas antes ressuscitará ao chamado terceiro dia. Sexta morreu, sábado sepultado, na sexta já foi sepultado, no finalzinho, mas no terceiro dia ressurge. Mas vamos interromper aqui, que dá vontade de continuar, tem muita coisa que poderia ser falada, mas vamos ficar só nisso. Jesus veio em carne, se fez nosso parente, para nos redimir, resgatar, nos representar dentro da autoridade máxima. Ele, como pedra, natureza de Deus, ele conversa com Deus. E ele, como homem, aí ele tem que falar com Deus, traduzindo nossa expressão para Deus. Ele é o filtro que une a nova vida com a vida que gera o próprio Deus. Então são essas coisinhas que nós estamos colocando. E que Deus abençoe em Cristo Jesus. Vamos interromper. Todo dia, toda hora, muito mais prazer em ouvir. Radionet Grata Nova. Web Rádio, a qualidade que faz a diferença, cada vez mais necessária. Rede Grata Nova de Evangelização. Acesse nosso site www.horadadecisão.com.br. Hora da Decisão, tudo junto, sem acento.